Olá, meus queridos, novamente aí com um vídeo para nós. Hoje falarei sobre John Locke, um filósofo inglês. Fez seus estudos na Universidade de Oxford. Nós podemos chamá-lo de o pai do liberalismo, nos seus escritos. Também podemos falar sobre... Eu estou com uma luz forte aqui no meu rosto, aqui, só vou afastar um pouquinho. Acho que assim ficou melhor. Na sua obra, O Tratado sobre o Governo Civil, de 1689, século XVII, ele praticamente, se nós fizermos a leitura do pensamento, né, não totalmente a leitura, né, mas pegar as perícopes de David Rimmel, que eu falei no vídeo passado, praticamente eles falam muitas coisas parecidas, inclusive sobre que nós somos uma folha em branco, né? Que nós vamos pegando conforme o nosso desenvolvimento intelectual, né, normal, meio social, vamos pegando as experiências. O próprio John Locke também, ele é um filósofo que trabalha sobre as experiências, o empirismo. O que eu quero dizer do John Locke, conhecido como o pai do liberalismo, defendia de unhas e dentes a liberdade do cidadão, a liberdade de expressão. Por isso que ele é conhecido como o pai do liberalismo, a liberdade econômica, a liberdade religiosa. Haja visto que ele está vivendo num período que já passou a reforma protestante. Lá na Alemanha, inclusive a reforma de Henrique VIII na Inglaterra, os anglicanos, a igreja anglicana na Inglaterra, no caso a igreja luterana na Alemanha. E esse fator levou ele a escrever sobre esses fenômenos das mudanças sociais, institucionais, fez com que ele escrevesse contrato social. Um contrato social de respeito, de liberdade. E ele dizia nas suas frases, interessante, que o cidadão tem direito de retirar do poder aquele governante que não satisfaz as necessidades básicas da sociedade. Então, vemos que ele é um filósofo, no caso, voltado para as questões sociais. Para isso temos aí o famoso contrato social dele. Essa experiência do empirismo, ele nasceu, só para nós situá-lo ele no tempo e no espaço, como disse, da Inglaterra, ele nasceu no ano de 1632 e veio a falecer no ano de 1704, no século XVIII. Então vemos que ele inspirou, inclusive, aos americanos, os ingleses, nas 13 colônias, a revolução, a independência dos Estados Unidos da América. E ele é respeitado nessa questão. Então, o cidadão não é escravo, não é servo. Ele combate nesse período do século XVI para o XVII, ele combate o período horrível que tinha na Europa, chamado absolutismo. Tanto que o Henrique VIII era um rei absoluto, né? Os Luíses na França, né? As dinastias de Bourbon, as dinastias lá da Stuart, os Capeto, enfim, as dinastias de outras regiões da Europa, no caso a Inglaterra e França, que eu citei. O próprio John Locke, ele traz, eu vejo aqui, contrato social, acreditava que o Estado foi criado por meio de um acordo social. Não há Estado que é formatado de cima para baixo. É do acordo social. A sociedade participa para proteger esses direitos naturais e não pelo direito divino. Porque nesse período
da Europa, os reis se instituíam como representantes de Deus. Hoje temos a igreja, continua tendo, praticamente a igreja católica romana tem ainda esta parte do direito, né, de um absoluto, que é o Papa. Né? Não que seja totalmente absolutista, mas continua ainda sendo poderoso. Tanto que é um país, se tornou um país, uma nação, que é o Vaticano, cuja capital, Vaticano, fica encravado dentro de Roma, capital da Itália. Tem todos os direitos constitucionais de qualquer nação, porém é um reino, governado pelo Papa. Né? Então fica para nós hoje sobre esta questão. E uma frase que eu acho linda nele, uma das mais importantes, tem várias, as mais importantes que eu separei aqui. Onde não há leis, não há liberdade. Acho que já disse tudo, né? Opposite, do próprio John Locke. Então, se nós pegarmos ali o David Hume com ele, praticamente eles falam sobre a nossa mente ser um papel em branco, uma tábula rasa, né? E que a gente vai pegando essa experiência conforme nós vamos crescendo, se desenvolvendo, tanto fisicamente como psicologicamente, sujeito e objeto, sujeito e as coisas que acontecem ao nosso redor. Abraço para todos, até a próxima.